E aí pessoal, vocês estão bem? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Começar mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo do quadro Papo Reto. E hoje eu quero ler com vocês Atos capítulo 9, versículo 3. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Nessa passagem nós vemos um dos encontros mais extraordinários relatados na Bíblia. Simplesmente o encontro de Jesus Cristo com um homem que o perseguia, Saulo de Tarso, não é? Um homem que era um terrorista, um homem que estava disposto a matar todos aqueles que proclamavam a fé cristã, que proclamavam o nome de Jesus. Ele estava decidido simplesmente a exterminá-los, porque ele simplesmente os odiava. Simplesmente debaixo de uma influência maligna, ele estava disposto a cumprir isso, e ele estava justamente nessa passagem indo para outra cidade, com cartas que se referiam a isso, não é? Então todos os cristãos daquela época, eles tinham medo de Saulo, eles tinham medo daquilo que ele poderia fazer. Mas aqui nós vemos simplesmente um encontro que mudou a vida de Saulo para sempre. Talvez os homens cristãos que ele conviveu naquela época, talvez as pessoas que falavam de Cristo naquela época não foi suficiente para convencê-lo a mudar de lado. Então o próprio Cristo teve que descer, o próprio Cristo teve que intervir, pois ele estava atacando a noiva de Cristo, não é? E isso precisava parar. E o único que tinha poder para isso era Cristo. Então Cristo resolve intervir na história pessoalmente. E nós vemos que durante o percurso de Saulo para a cidade de Damasco, nós vemos o encontro dele com a luz divina, com a própria pessoa de Jesus Cristo, dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? O texto vai relatar que ele cai cego no cavalo e que todos os homens que estavam com ele também ficaram paralisados de medo e não conseguiam ver nada, tamanha luz que se apresentou diante deles. Mas aquilo que Jesus vai conversar com Saulo, a presença dele na vida de Saulo, o transforma de tal forma que depois do capítulo 9 de Atos, Saulo nunca mais é o mesmo. Ele nunca mais volta a ser como antes. Ele tem um encontro tão extraordinário com a pessoa de Jesus Cristo que ele simplesmente muda da água para o vinho. E essa transformação só é possível quando verdadeiramente encontramos a pessoa de Jesus Cristo. Nós vemos hoje muitas pessoas dizendo que encontraram Jesus, que aceitaram Jesus, mas a gente não vê mudança. A gente não vê a pessoa tendo uma transformação genuína e a gente acaba ficando até em dúvida, mas como que essa pessoa diz que encontrou Jesus se nada mudou? Se nós dissermos encontrar Jesus e a nossa conduta continua a mesma, a gente encontrou um Jesus que foi pintado por nós mesmos, que foi criado na nossa mente, no nosso subconsciente, talvez por nós mesmos ou com aquilo que as pessoas foram falando de Jesus para nós. Porque se não houver uma transformação, a gente não encontrou o verdadeiro Cristo da Bíblia. Se não houve uma transformação, a gente não encontrou com o verdadeiro Jesus que transforma. A gente vai ver que quando Jesus ele vai chamar os seus discípulos para seguir, nós vemos claramente que Jesus ele simplesmente só vai fazer um pedido: siga-me. E aqueles homens, os 12, não é, que seguiram Jesus, a Bíblia vai dizer que eles largaram tudo e seguiram Jesus. Tudo que eles estavam fazendo naquele momento, eles simplesmente largaram e seguiram Jesus. Um exemplo bem claro disso é o próprio Pedro. Pedro era um pescador, Pedro vivia da pesca, era o sustento da sua família. E no belo dia Jesus chega, pede o barco dele emprestado, prega no barco dele, usando o barco dele, não é? E aí no final Jesus vai dizer: segue. E Pedro simplesmente segue Jesus, sendo que o sustento de Pedro era aquilo que ele estava fazendo. O que fez Pedro largar tudo aquilo que ele fazia antes para seguir um mestre que havia acabado de chegar, para seguir um Cristo que havia acabado de chegar e que ninguém mal conhecia. Era o começo do ministério de Jesus. O que é que Pedro viu? O que é que Saulo viu que o fizeram largar tudo
e seguir a Jesus. Simplesmente eles viram algo extraordinário que muitos de nós não estamos vendo. Nós estamos dizendo que vemos, nós afirmamos que conhecemos a Cristo, mas a gente não muda. A gente continua com as mesmas atitudes, a gente continua com os mesmos pecados e a gente diz que segue a Cristo. E quem segue a Cristo larga tudo por amor a Ele. Quem verdadeiramente segue a Cristo não consegue voltar às velhas práticas. Pode até cometer alguns erros, mas não consegue permanecer no erro, porque a presença de Jesus o transformou de tal forma que ele nunca mais é o mesmo. Esse Jesus continua o mesmo hoje. E se nós afirmamos que o conhecemos, nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos largar as velhas práticas, nós precisamos viver uma nova vida e dizer como Paulo disse lá na frente, ou Saulo, não é? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu mudo, eu transformo, eu sou transformado por esse Cristo. Então não se engane, se você continua com seus velhos hábitos, você não encontrou o Cristo de verdade. Eu sei que existem alguns processos para alguns pecados específicos, mas automaticamente quando encontramos Cristo, a gente não quer permanecer no meio da lama. A gente não quer permanecer no lamaçal do pecado. A gente é liberto, como a Bíblia diz que Cristo nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Quem encontrou Cristo não suporta mais viver nas trevas. Quem encontrou Cristo não suporta mais viver as velhas práticas. Ele quer viver o novo de Deus, pois Deus ele faz novas todas as coisas. Então que a gente possa entender isso e de fato viver isso e refletir um pouco no que é que esses homens e mulheres de Deus, que a Bíblia relata, viram para simplesmente largarem tudo e seguir a esse Cristo. Largarem família, largarem emprego, largarem seus sonhos para viver para Cristo. Que aquilo que eles viram, nós possamos também ver hoje, a ponto de largar tudo por amor a Ele. Então é isso. Muito obrigado pelo acesso de vocês. Peço que por favor continuem compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Pede para se inscrever aqui no canal, por favor. Ativa o sininho para você receber notificação quando tiver vídeo novo. Deixe seu like. E é isso. Muito obrigado pelo acesso de vocês e até o próximo vídeo.